Imagine a seguinte situação. É de manhã bem cedo. O sol mal começou a nascer. O seu despertador toca. E por um breve segundo você se pergunta se realmente vale a pena levantar. A cama está quentinha. O mundo lá fora parece pesado. E o simples pensamento de enfrentar mais um dia de trabalho traz um suspiro que você nem queria soltar. Você já teve manhãs assim, em que você pergunta a si mesmo: Senhor, é realmente aqui que tu queres que eu esteja? É este o meu verdadeiro chamado? Se você já se sentiu assim alguma vez, saiba que você não está sozinho. Tantos irmãos na fé carregam em silêncio dúvidas sobre suas carreiras, sobre seu propósito e sobre o verdadeiro sentido de suas obrigações diárias. Nós, frequentemente, separamos a vida espiritual da vida profissional, como se Deus se importasse com uma, mas não com a outra. Mas isso não é verdade. Deus se importa profundamente com o seu trabalho. Ele se importa com o lugar onde você está, com a forma como você serve e como os seus dons estão sendo usados. E nesta mensagem nós vamos explorar a linda e poderosa verdade de que o seu emprego, sim, o seu trabalho comum do dia a dia, pode ser um dos maiores lugares para honrar a Deus. Antes de continuarmos, eu quero encorajar você agora mesmo. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal Bible Fix. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem o propósito de Deus em suas vidas. Agora vamos começar. O trabalho foi um projeto de Deus muito antes de ser o nosso. Quando falamos sobre trabalho, quase sempre pensamos em estresse, prazos apertados, pressão e exaustão. Mas antes que qualquer uma dessas coisas existisse, havia algo diferente. Existia o Éden, um lugar de beleza, um lugar de harmonia, um lugar onde tudo o que Deus criou era bom, puro e cheio de paz. E naquele lugar perfeito, antes que o pecado entrasse no mundo, Deus deu uma tarefa à humanidade. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Preste atenção no contexto. Adão ainda não estava sob nenhuma maldição. Era Deus dando à humanidade uma administração cheia de significado, e não um castigo. O trabalho fazia parte do plano original de Deus. O trabalho não era um fardo, não era algo do qual se precisava fugir. Era um presente, uma maneira de criar, cultivar e participar do mundo de Deus. Ainda hoje, algo dentro de você ganha vida quando você conclui uma tarefa com excelência, ajuda alguém ou cria algo que tem valor. Essa faísca de realização vem do próprio projeto divino do trabalho. Mas, em algum momento do caminho, a vida fez com que o trabalho parecesse pesado. Prazos, chefes injustos, fofocas no escritório, expectativas fora da realidade, longas horas, um esforço que parece não ser valorizado ou notado. O mundo distorceu aquilo que Deus planejou no princípio. E é por isso que tantos cristãos hoje acordam se perguntando: qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Será que esse meu trabalho importa para Deus de alguma forma? A verdade é que sim, e importa muito mais do que você imagina. O seu trabalho pode ser um ato de adoração. Nós costumamos pensar que adoração é algo que fazemos apenas aos domingos, cantando, orando, levantando as nossas mãos. Mas a Bíblia nos ensina algo muito mais surpreendente. A carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Analisando o contexto, o apóstolo Paulo está falando com cristãos comuns, pessoas que trabalhavam em empregos normais, e não apenas em cargos dentro da igreja. Ele os lembra de que a fidelidade no trabalho diário é um ato de devoção a Deus. Isso significa que o seu local de trabalho, a sua mesa, a sua sala de aula, a sua loja ou o seu escritório podem se transformar em um lugar de adoração. Você não precisa de um palco ou de um altar para glorificar a Deus. As suas tarefas diárias, quando feitas com amor e excelência, podem honrá-lo. A sua atitude, a sua paciência, o seu esforço e a sua integridade. Esses são atos de adoração que falam muito mais alto do que qualquer palavra. Você não está apenas trabalhando para Deus, você está trabalhando com Deus.
Muitos cristãos pensam que Deus só se importa com o trabalho ligado à igreja. Mas a palavra de Deus nos lembra o contrário. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz: Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está falando para a igreja primitiva e explicando que o ministério é uma parceria. O contexto mostra que os fiéis estão trabalhando junto com Deus para construir os propósitos dele. Esse mesmo princípio se aplica ao seu trabalho do dia a dia. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado, guiando você, te dando forças e usando o seu esforço para a glória dele. Mesmo nas tarefas pequenas e comuns, o seu esforço nunca passa despercebido por ele. A sua dedicação nunca é em vão. A sua fidelidade nunca é ignorada. A excelência é um dos testemunhos cristãos mais fortes que existem. Nós, muitas vezes, achamos que a melhor maneira de influenciar as pessoas para Cristo é através da pregação. Mas, às vezes, o testemunho mais poderoso é viver o caráter de Cristo no seu ambiente de trabalho. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz: Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real. Ele não trabalhará para pessoas obscuras. Observe o contexto. O rei Salomão está incentivando o esforço e a habilidade, mostrando que Deus recompensa a fidelidade e a excelência no trabalho diário. Isso não é uma promessa de fama terrena, mas demonstra que um trabalho bem feito e que honra a Deus se destaca e gera influência. As pessoas reparam na integridade, na paciência e na consistência. Elas reparam na bondade, na humildade e na dedicação. O seu caráter no trabalho pode dizer muito e, às vezes, falar mais alto do que um sermão de domingo. Se esta mensagem está te encorajando, se está falando direto ao seu coração neste exato momento, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo, comente qual é a sua profissão e se inscreva no canal Bible Fix. O seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desse encorajamento de Deus no dia de hoje. O seu chamado nem sempre será uma linha reta. Muitos cristãos se preocupam pensando: e se eu não estiver no emprego que Deus quer para mim? Mas Deus raramente revela o seu chamado todo de uma vez. Ele vai mostrando através das fases da vida. Pense na história de José. Ele passou de pastor de ovelhas a escravo e de prisioneiro a governador. Cada fase serviu de treinamento para a próxima. Ou em Davi, que foi pastor, músico, guerreiro e depois rei, e em Moisés, que foi príncipe, pastor e depois o libertador do seu povo, a Bíblia é muito clara. Deus muitas vezes nos prepara através das experiências e do nosso amadurecimento, e não apenas através de respostas claras ou reconhecimento imediato. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. No contexto, Paulo está animando os cristãos que enfrentavam provações, mostrando que Deus pode usar qualquer circunstância, inclusive o seu trabalho atual, para cumprir o plano dele. Mesmo que o seu trabalho pareça pequeno ou rotineiro, Deus está moldando você para um propósito muito maior. O seu local de trabalho é um campo missionário. O lugar onde você trabalha não é um mero acaso. A sua presença ali tem muito valor. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está ensinando no Sermão do Monte, encorajando os seus discípulos comuns a viverem uma fé visível no dia a dia. As suas boas ações no trabalho, a integridade, a bondade, a paciência e a dedicação são como um farol. Elas apontam o caminho de Cristo para os outros, muitas vezes sem precisar de uma única palavra de pregação. Às vezes, a única Bíblia que alguém vai ler é a maneira como você vive a sua vida. Quando você está cansado, Deus te renova. Trabalhar pode ser muito cansativo. Até mesmo um trabalho cheio de propósito pode sugar as nossas energias. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz:
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. No contexto, Isaías está encorajando o povo cansado de Israel que estava no exílio a colocar a sua esperança em Deus. Para você, este versículo é um lembrete de que Deus renova as suas forças nas responsabilidades diárias e não apenas nos momentos espirituais dentro da igreja. Quando as suas tarefas te sobrecarregam, quando o estresse aumenta, quando o desânimo tenta se infiltrar, Deus te oferece renovo. Como honrar a Deus no seu trabalho? Maneiras práticas de viver a sua fé no ambiente profissional. Número 1. Trabalhe em parceria com Deus, e não apenas para Ele. Convide-o a participar do seu dia a dia. Número 2. Busque a excelência. Um trabalho bem feito e habilidoso honra a Deus. Número 3. Haja com integridade mesmo quando ninguém estiver olhando. Número 4. Sirva aos outros. A bondade é um reflexo de Jesus Cristo. Número 5. Ore de forma constante. Busque por direção, por sabedoria e por paciência. Número 6. Veja o seu trabalho como um ministério. Viva a sua fé de maneira firme e constante. Número 7. Descanse de forma intencional. Confie na provisão de Deus. O seu emprego atual faz parte do seu propósito. O propósito nem sempre é algo dramático ou inalcançável. Ele se encontra na fidelidade hoje, no trabalho comum, nas tarefas de rotina e naqueles momentos que ninguém percebe. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Paulo está lembrando aos fiéis que as vidas deles foram criadas para os propósitos de Deus, o seu emprego atual, as suas responsabilidades diárias. Tudo isso faz parte dessas boas obras que ele já preparou para você. Antes de encerrarmos, comente aqui embaixo e compartilhe com a gente com o que você trabalha. Nós queremos orar por você, te encorajar e declarar palavras de vida sobre o seu chamado. Entre no seu local de trabalho com confiança, sabendo que Deus está com você. Trabalhe com excelência, sirva com alegria e honre o nome dele em tudo o que você fizer. O seu trabalho tem valor, a sua presença tem valor, a sua fidelidade tem valor. Se esta mensagem abençoou a sua vida hoje, por favor, curta este vídeo, compartilhe, comente sobre o seu trabalho e se inscreva no canal Bible Fix para receber mais ensinamentos que fortalecem a sua fé. Que Deus abençoe as suas mãos, o seu chamado e o seu trabalho de cada dia. Que cada tarefa que você realizar venha a glorificar o nome dele.